Ontem, o Bilão falou aqui no texto de Romanos 13, dizendo a respeito do tempo que nós vivemos, que a noite vai alta e o dia está chegando, então é tempo de nos despertarmos do sono. Hoje eu quero falar, basear essa reflexão no exemplo de um homem do Velho Testamento, Davi, que pelo menos nesses 2 salmos que nós vamos basear a palavra, mostram algumas características de alguém que já despertou e que está bem acordado. Então eu queria ler primeiro o Salmo 108, de 1 a 6, está aí na sua tela, que diz o seguinte: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. No Salmo 57, Davi escreve as mesmas palavras, quase que iguais. Mas no Salmo 57, que foi escrito antes do 108, Davi está numa situação de... deixa eu pôr. Aqui. Tem um vento bom aqui, mas tira a folha do lugar. Ele está numa situação de perseguição de Saul. Saul está perseguindo para matá-lo e ele está escondido numa caverna, quando ele escreve esse Salmo 57. Então, o início do Salmo, o Salmo 108 já começa com as palavras que nós lemos, mas o 57 começa diferente. Do 1 ao 3 ele diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E aí, a partir do versículo 7, ele escreve: Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que salmos, que palavras de Davi inspiradas. Encontro aqui nesses textos, pelo menos 3 características de um Davi que está totalmente acordado, desperto. Pois ele começa dizendo: Firme está o meu coração, ó Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Veja um Davi convicto, um Davi seguro de si, um Davi que se sente bem, que se sente seguro, um Davi dizendo para seu Deus: olha Deus, Senhor, não se preocupa comigo não, eu estou bem. Eu estou firme, eu estou acordado, eu estou de pé. E se eu cair, eu conheço
em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que se eu cair, o Senhor vai me levantar. Não se preocupe, eu estou firme. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Eu vou continuar. Estamos juntos. E vamos que vamos. Um Davi firme. E eu pergunto, você poderia afirmar isto com tanta convicção diante de Deus? É uma afirmação corajosa de quem está realmente acordado. Olha o que ele diz. Porque acima dos céus, no versículo 4, se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. É a certeza de quem confia na imensa misericórdia de Deus e na grande fidelidade dele. Davi já tem experiência da misericórdia. Isso faz com que ele se sinta seguro. E sua firmeza vem disso. Da certeza de que mesmo que ele erre, mesmo que ele faça coisas que desagradem a Deus, às vezes, Deus está pronto a perdoar. E Deus sempre vai continuar fiel. Ele é fiel mesmo que muitas vezes sejamos infiéis. E Davi escreve no Salmo 103, 10 e 11, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Para com os que o temem. Davi teme ao Senhor. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Davi também é um homem sábio. Essa sabedoria o faz confiar nesses atributos de Deus. A sua misericórdia que o perdoa e afasta dele as suas transgressões. E a sua fidelidade que o faz clamar ao Deus que por ele tudo executa, como ele disse no outro salmo. E em tempos perigosos, o faz se refugiar à sombra das suas asas. Sua firmeza vem do temor do Senhor, que é claro, um homem segundo o coração de Deus tem. Olha só, o versículo 3 do 57 diz: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E o temor do Senhor também o faz estar sempre consciente e em estado de extrema adoração pela maravilhosa glória de Deus. Uma pessoa acordada tem a consciência de que Deus está presente, que Ele é revestido de glória. Para aquele que está cochilando, dormindo, sonolento, a beleza da criação, as coisas que foram criadas, passam até despercebidas. Ele pode vir para uma chácara dessa e não reparar que os passarinhos cantam de manhã. Ele pode vir para uma chácara dessa e não perceber o verde, o silêncio. Lá na cidade eu sempre acordo, eu estava falando com a Silvia, ela disse que a mesma coisa com ela, eu acordo 5 horas, 5h15, mesmo que eu não queira.
Hoje, a hora que eu acordei, abri os olhos, olhei no relógio, 7h15. Dormi melhor. A pessoa que está sonolenta, ela não percebe essas coisas. Ela não percebe as pequenas bênçãos do dia a dia que Deus faz na nossa vida sem nós nem mesmo pedirmos. E por isso ela não tem o coração agradecido. Só quem está completamente desperto consegue ver em tudo ao seu redor a maravilhosa glória de Deus. Isso nos leva à segunda característica que eu vejo em Davi nesses salmos. Ele é um verdadeiro adorador. É um verdadeiro adorador. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. De toda a minha alma. Quando eu canto, quando eu louvo, a minha alma está totalmente dirigida ao Senhor. Eu não tenho sede para levantar na hora do louvor e tomar água. Eu não tenho vontade de ver quem está me ligando no celular, porque eu estou absolutamente ligado com meu Deus e vendo e podendo perceber a sua maravilhosa glória. Não importa se eu gosto da música, não importa se eu estou achando que a banda está tocando bem ou não, o que me importa é o meu Deus que está me vendo, está vendo o meu coração, e se eu estou louvando de toda a minha alma. E eu vejo o exemplo de Davi. Davi é tão doido por louvar a Deus, tão ansioso em louvar a Deus, que o Salmo diz que ele acorda o saltério e a harpa, os seus instrumentos de louvor, da sua música, da forma como ele adora a Deus, ele os acorda logo cedo, porque ele quer que eles juntos com o seu louvor acordem a alva. Ele quer acordar o sol com o seu louvor. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E olha, que me desculpem os que gostam de levantar tarde. Quem gosta de levantar tarde aqui, levanta a mão. Confessa, vai. Que vergonha. Me parece que é muito mais excelente, que é muito melhor o fato de se levantar cedo, especialmente quando nós ansiamos por servir e louvar a Deus. Porque afinal nós madrugamos por causa do trabalho, madrugamos porque vamos viajar, madrugamos porque temos algum compromisso importante. Por que não fazer do nosso encontro com Deus o primeiro e mais importante compromisso do dia? Mas isso é coisa de quem já despertou, já está bem acordado. E acordado no seu espírito. Levantar tarde, me desculpe, me levantar tarde é muitas vezes um sinal de preguiça. E Salomão diz em Provérbios: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu falo isso para umas pessoas lá na minha casa todos os dias. Não vou citar nomes. E a passagem diz que o resultado disso é a pobreza. A pobreza virá como um ladrão.
e a necessidade como um homem armado, diz Salomão em Provérbios. E essa pobreza pode não ser apenas material, ou pior, seria uma pobreza espiritual. A preguiça faz isso. Pobreza espiritual. Porque olha, depois que a gente se levanta e parte para as tarefas do dia, acabou. Aí não tem tempo para mais nada. Aí quando vê, terminou o dia, não orou, não leu a palavra, não meditou no Senhor, não teve comunhão, não louvou, não adorou o Senhor. E passa mais um dia, e passa mais um dia, e passa mais um dia, pobreza espiritual. E olha, eu posso dizer com certeza, com convicção, de que nós vemos na Bíblia que amanhã é um tempo especial. O Salmo 5,3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã eu falo com Deus. E em Isaías 54, o profeta revela o seguinte: Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. De manhã eu ouço o Senhor. De manhã é a hora do diálogo com Deus, eu falo com Deus e Deus fala comigo. E aí o dia corre bem. Eu não estou criando aqui, pregando uma nova doutrina, a doutrina da igreja da madrugada. Eu só estou dizendo que eu percebo isso na palavra. E quando nós levantamos cedo e já nos comunicamos com Deus, e já oramos, e já fazemos dele o principal do nosso dia, o nosso dia muda, o nosso dia vai bem. Mas muitas vezes, nós somos preguiçosos. Muitas vezes, eu não ia falar isso, mas sai sem querer. Primeira coisa, ligar o celular e ver quem que fez o quê. Quem que foi aonde. É ou não é? E vamos para a terceira característica, então, de Davi nesse salmo. Ele é um missionário. Davi é um missionário. Para Davi, a gratidão vem sempre, está sempre presente nos acordes do seu louvor. Sempre. A gratidão aparece sempre, os seus cânticos são usados como testemunho também para o mundo inteiro. Olha o que ele diz no versículo 3: render-te-ei graças entre os povos. Ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Render-te-ei graças entre os povos. O cristão bem acordado testemunha, prega. E o testemunho da sua vida, as pessoas veem que ele é grato pelas coisas que Deus faz. As pessoas ao seu redor veem que ele é uma pessoa assim alegre, porque reconhece as coisas que Deus faz, é grato. Isso é testemunho, porque as pessoas querem viver assim.
E ele então tem a oportunidade de falar, de pregar. E o seu cântico, a sua música, o seu louvor, servem não para agradar a ele mesmo ou para fazer sucesso, mas para testemunhar do amor de Deus na sua vida. Ele se preocupa com os que dormem. Então, ele quer gritar com todos os pulmões: desperta! Desperta! É um comando, é uma ordem, um alerta para que a pessoa que está dormindo acorde. É como o toque do trompete que chama os militares a levantarem, correr, se arrumar e partir para a batalha. É o toque do trompete: desperta, levanta. Para aqueles que não conhecem a Deus, estão dormindo, vivem alheios às verdades bíblicas, vivem alheios à ação do Espírito, à ação de Deus na sua vida, vivem alheios a todas as coisas, estão dormindo. Pior ainda, estão mais do que dormindo, a Bíblia diz que eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles não percebem as coisas que estão acontecendo, eles não percebem o tempo que nós estamos vivendo, como pregou o Bilão ontem. Mas muitas vezes estão muito ativos, muito acordados em correr e buscar as coisas desse mundo. Para isso estão acordados, mas para Deus, no seu espírito, estão adormecidos. Eles precisam que alguém os acorde. E Deus pode fazer alguma coisa, alguma situação provocar para que ele acorde, mas geralmente Deus prefere usar alguém que já está acordado para acordar os que dormem. Agora, existem aqueles que já foram despertos, que já estão acordados, que já foram despertos pelo Evangelho, pelas boas novas, mas que vivem sonolentos. Rotina de domingo, distraídos na hora da palavra, da sede, da vontade de ir no banheiro, chega atrasado, negligentes na oração, quase não leem a Bíblia, superficiais no louvor, às vezes até se movimentam, pulam, mas superficiais. Acomodados em uma vida espiritual medíocre. Às vezes, como os incrédulos, ativos na busca da falsa satisfação das coisas desse mundo, colocando seus talentos, seus esforços apenas nisso. A igreja é um detalhe quando dá. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida os atrai e os mantém adormecidos. E esses, se não mudarem, se não se despertarem novamente, nunca vão experimentar a vida abundante que Cristo prometeu.
terão vida, mas não será a vida abundante que Jesus prometeu. Não vão produzir frutos que permaneçam, não farão um discípulo sequer na sua vida inteira. Esses precisam do toque do trompete para se acordarem novamente. Sabe aquele que você fala assim: ô, acorda, está dormindo acordado? Levanta. Isaías 61, 1-3 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce em ti. Ele está falando de Jesus. Jesus já veio na sua vida, Jesus já está na sua vida. A luz resplandece, dispõe-te, levanta, acorda, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Ele está falando de você, de mim. A luz brilhou na nossa vida, nós precisamos estar acordados, porque o mundo é atraído a nós pela luz que brilha em nossa vida. Mas se estivermos dormindo, se estivermos cochilando, como diz lá em Provérbios, eu busquei no dicionário que ele fala tosquenejando. Eu falei, o que será que é tosquenejando? É cochilando, sabe? Pescando. De vez em quando a gente vê daqui de cima Aí você pensa assim, nossa, minha palavra deve estar muito chata. Dá vontade de gritar e virar, acorda! Nós precisamos estar muito bem acordados. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos não dormem. Os nossos inimigos não dormem. A nossa carne é fraca. O mundo é atrativo. E o diabo é sem vergonha. Está acordado. Está colocando armadilhas para esperar um momento de cochilo nosso. E aí ele aproveita. Suas armas são poderosas. E eu dou um exemplo, para terminar, do Velho Testamento. Sansão, o super-herói da Bíblia. Um cara fortão, bombadão, invejado pelos outros. Uma vez o cara despedaçou um leão, matou um leão sem arma, como se fosse, a Bíblia diz que ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Nasceu de um milagre, porque a sua mãe era estéril, e foi escolhido para ser o libertador do povo. Ele foi juiz durante 20 anos, numa época em que os filisteus eram os grandes inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus, e viviam atacando eles, viviam em guerra, viviam subjugando, e ele foi escolhido por Deus para ser o libertador. E ele era um homem que estava sempre muito acordado, muito alerta para matar filisteus. Uma vez ele matou 30, porque ficou com raiva que aconteceu lá alguma coisa com a esposa dele. Mas você acha muito? Outra vez ele matou 1000. Matou 1000. Com uma queixada de jumento. Nem imagina como. Super acordado. Só que para lidar com as mulheres filisteias, dorminhoco. Primeiro porque ele se apaixonava por mulheres inimigas.
Será que não tinha uma bonitinha lá na terra dele? Assim os pais falaram a primeira vez com ele, falou, não, essa aí é que eu quero. Aí ele se apaixonou, depois de outra, ele se apaixonou por uma tal de Dalila. E Dalila era inimiga. E o convenceu a contar o segredo da sua força, que eram seus longos cabelos. E ela o traiu. Sabe em que momento? Quando ele estava dormindo. Olha lá a passagem, Juízes 16, 19. Então, Dalila fez dormir Sansão em seus joelhos. Olha que romântico. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Lindo. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Dormiu no colo do inimigo. Um homem de Deus. E eu concluo então, meus queridos irmãos, meu desejo para você e para mim é que cada dia, logo cedo, nos lembremos de despertar nosso saltério e a nossa harpa, para acordar a alva, com o nosso louvor sincero, e passar o dia bem acordados, em plena comunhão com Deus, para aproveitar as oportunidades que Ele certamente vai nos dar, de fazer a sua vontade, e de espalhar as boas notícias para todos aqueles que nos rodeiam. E no dia que o trompete da segunda vinda de Cristo soar, que Jesus nos encontre firmes, fortes, acordados, e que possamos dizer para Ele, Senhor, firme está o meu coração. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.